Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, dos versículos 1 ao 31. Esse texto já foi pregado aqui esse ano mesmo, mas como para a gente seguir a sequência de Lucas, está falhando aqui. Para a gente seguir a sequência de Lucas e manter os textos, a gente vai manter e repetir a pregação, não a mesma, claro. O bom de beber essa água daqui é que eu vejo que o gosto ruim da água não é da minha casa. Que a gente fica com água, fica com gosto ruim. Lucas 24, dos versículos 1 ao 31. Quer fazer alguma coisa aqui? Prossigo. Lucas 24, do versículo 1 ao 31. O problema da perna trata com fisioterapia e pilates. Se Deus quiser aí, eu vou. Já está bem. O médico falou, e se eu sentir dor, porque sinto muita dor? Você aguenta a dor, porque não tem remédio. Se você tomar remédio, você vai ficar com o rim ruim. Porque não tem remédio, não vai resolver o problema da dor e vai estragar seu rim. Então, se tiver dor, sem remédio, só tranca os dentes e é isso. Vamos ler então o texto. Mas antes disso, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra está aberta. Nós cremos que o Senhor vai falar através dela. Nós não temos nada de nós mesmos, mas confiamos no Senhor e naquilo que o Senhor vai transmitir ao seu povo nessa noite. Rogamos a Tua bênção por meio de Jesus e no poder do Teu Espírito. Que todos digam amém. Lucas 24, do versículo 1 ao 31, diz assim, leitura alternada. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Era Maria Madalena, sua Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. As palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Ele, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e agachando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa?
e de que ides tratando a medida do caminho, que caminhais. E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: nécios e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. O tema da nossa pregação dessa noite é o pão, o coração que arde e o pão que é partido. Repita comigo: o coração que arde e o pão que é partido. E eu começo fazendo uma pergunta para você, sincera. Você não precisa responder para mim. Você precisa responder para si mesmo. E precisa pensar no que eu vou te perguntar. Perguntar para você de forma sincera. Você já foi desiludido? Já sentiu-se desiludido? Desiludido pela sua parceira? Desiludido pelo seu líder religioso? Desiludido por um amigo? Por um colega de trabalho? Por seus familiares? Já sentiu que a esperança que você tinha em alguém foi frustrada? Já sentiu que a esperança que você tinha em relação a alguns planos que você havia construído e que você percebe que não deu absolutamente nada? Já aconteceu isso com você? Agora eu faço a pergunta mais difícil. Você já sentiu-se sem esperança e com um certo tipo de frustração também com o próprio Deus? Já sentiu que às vezes parece que a sua oração não foi respondida, ou com a expectativa que você tinha sobre Deus não se corresponde com a realidade que você está vivendo? Você está vivendo uma realidade diferente da expectativa que você tinha e que você esperava que Deus fizesse na sua vida. Isso aconteceu com você? Perguntas que eu estou fazendo e são uma atrás da outra. Talvez não dê tempo de você pensar sobre todas elas, mas eu quero dizer que é disso que trata-se o texto. Trata-se da sensação de desilusão, de frustração, que não é uma situação nova.
Não é uma situação que apenas você, porque eu estou imaginando que você passou por alguma dessas situações. Alguma delas, pelo menos. Espero que não todas. Mas alguma dessas situações de desilusão, de frustração, provavelmente você passou. Mas esse é o contexto em que os discípulos estão vivendo. Eles estão com o coração partido, porque eles estão voltando para suas cidades, para suas vidas normais, corriqueiras, porque eles esperavam que o Messias enviado da parte de Deus, pudesse levá-los à posição religiosa, política, social, moral, que era o que eles esperavam de Jesus. Isso não aconteceu, porque Jesus havia anunciado um reino novo, uma nova realidade, e aos olhos deles, Jesus morreu e nada de verdadeiro do que ele havia dito, ou pelo menos daquilo que eles haviam interpretado sobre o que Jesus disse, aconteceu. Aliás, aí está o grande problema, às vezes, da nossa desilusão. É porque nós é que criamos expectativas altíssimas, por vezes, em coisas que nós acreditamos que Deus nos prometeu, quando Ele não nos prometeu exatamente aquilo que nós estamos esperando. Nós, às vezes, criamos, da nossa parte, uma expectativa sobre Deus, sobre o que Ele vai fazer, sobre o que Ele pode fazer, sobre o que Ele vai realizar, que são apenas expectativas nossas. O mesmo acontece, às vezes, em relação às pessoas. Nós nutrimos uma série de expectativas que as pessoas são incapazes de cumprir, ou que não estão interessadas em cumprir, ou que nós apenas montamos um pacote de coisas que nós queremos que as pessoas façam, que as pessoas sejam, mas que elas não prometeram isso, ou que talvez seja apenas uma idealização nossa. É sobre isso que o texto fala. O texto fala de mulheres, discípulos que decepcionaram-se com Jesus, estão voltando para suas vidas corriqueiras, porque acham que a morte de Jesus foi o fim de todos os sonhos que eles tinham no coração. É o que acontece logo no início do texto, que nós lemos, dos versículos 1 ao 12, quando eu quero destacar aqui a primeira realidade de frustração que está presente no texto, que é a frustração das mulheres, a frustração de alguns dos discípulos. O texto começa com as mulheres que vão ao túmulo de manhã. Aqui no texto que nós lemos diz, em alta madrugada, elas vão de madrugada. Elas vão de madrugada. E o que elas esperavam? O que elas esperavam? Elas não vão de madrugada para o sepulcro para encontrar Jesus vivo. O que há nelas é um sentimento de que Jesus está morto. E por estarem apegadas a Ele, vão prestar a Ele uma última homenagem. Vão ungir o seu corpo, vão perfumar o seu corpo, vão honrá-lo depois da morte. Não são mulheres que estão, apesar da sua fé abnegada, da sua devoção extremada, indo até Jesus porque esperam vê-lo vivo. Elas esperam apenas ver o corpo de Jesus para fazer isto, perfumar o corpo de Jesus. Elas não pretendem outra coisa, não ungir o corpo de Jesus. Mas o que elas encontram é um túmulo vazio. O túmulo vazio, junto com as aparições de Jesus, as testemunhas que acompanham essas aparições, são os dois sustentáculos que mantêm de pé a nossa fé na ressurreição dos mortos. Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque nós sabemos que trata-se de um fato histórico, que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque nós sabemos, não trata-se apenas de fé, não trata-se apenas de eu tenho fé. Não, a fé está presente. Mas a ressurreição dos mortos, todo o ministério de Jesus é historicamente comprovado. Jesus foi um homem que nasceu no primeiro século, na Galileia, na Palestina,
ele fez e viveu naquele tempo. Há relatos na história marcando essa presença de Jesus e da sua morte, da sua crucificação. O próprio Jesus é considerado um profeta não apenas do cristianismo, mas também do judaísmo. É honrado pelo Islã, é honrado pelo budismo e por tantas outras religiões monoteístas e outras que nem são monoteístas. Então Jesus é alguém comprovadamente que existiu de fato. E a ressurreição dos mortos, mesmo que a nossa fé seja todo diferencial para que isto seja comprovado como real, há duas evidências muito claras para provar a nossa fé na ressurreição dos mortos. As mulheres, os discípulos foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Não havia sinais de arrombamento. Os panos, os lençóis que cobriam o seu corpo estavam em cima de uma pedra, arrumados. Quando alguém quer roubar um corpo, não há por parte do malfeitor preocupação, vou desenrolar, vou dobrar aqui bonitinho, a não ser que ele tenha mania de perfeccionismo. Aí não, vou roubar aqui, mas antes eu vou arrumar isso aqui tudo bonitinho, deixar tudo ajeitado. Minha esposa, quando a gente vai em algum restaurante, eu falando, você está trabalhando aqui? Eu pergunto para ela, você está trabalhando aqui? Que ela arruma a mesa, ela limpa, não sei o quê, daqui a pouco ela está levando o prato, ela está trocando a toalha, ela está arrumando tudo. Calma, vamos deixar isso aqui, vamos curtir aqui. Ela está arrumando, limpando, daqui a pouco ela está chamando a menina, caiu o negócio lá na outra mesa, mas nem todo mundo é assim, né? Pelo menos, acho que não, né? Então, quando as mulheres vão ao sepulcro, encontram, o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Depois de algum tempo, eles vão encontrar Jesus, porque Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus aparece fisicamente aos seus discípulos. Ele aparece primeiro a 10 dos discípulos. Não está presente Judas, porque havia se matado, e não está presente Tomé, porque não estava ali com eles. E depois Tomé, Jesus aparece novamente a Tomé, aos discípulos e a Tomé. E Tomé já havia falado antes entre os discípulos, porque Tomé não fala para Jesus, ele fala entre os discípulos, que só acreditaria quando os discípulos vêm contar para ele: olha, o nosso mestre ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Tomé, como o racional do grupo, ele fala: olha, eu só vou acreditar se eu puder tocar, se eu puder ver, se eu puder sentir as feridas, se eu tiver alguma evidência concreta e real. E isso acontece. Jesus prova que com o sepulcro vazio, com as testemunhas, com o toque de Tomé e de tantos outros que estão com ele, que ele ressuscitou dos mortos. As mulheres não esperam isso. Elas não esperam. O que elas esperam é apenas chorar. O que elas desejam é apenas lamentar. O que elas estão buscando é apenas ser consoladas. O anjo não está ali para consolá-las. Os anjos estão ali para dizer: Jesus ressuscitou dos mortos. Ressuscitar dos mortos significa dizer que Jesus venceu o poder da morte, e a morte já não é mais um limite para o homem. A morte já não é a sentença final de Deus para o homem. Os anjos, quando veem as mulheres, perguntam: estão procurando? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? A resposta delas não é nada fácil. A ressurreição é um escândalo. A ressurreição é uma afronta ao senso comum. A ressurreição não é compreensível. A ressurreição não é fácil de ser assimilada. Ressurreição dos mortos, olhando 2000 anos que se passaram, pode parecer simples e assimilado, mas nunca foi, não é. De todas as expectativas que os israelitas tinham sobre Jesus e sobre o final do seu ministério, mesmo Jesus falando insistentemente por muitas vezes que ele haveria de morrer, que ele haveria de ser crucificado,
que ele haveria depois de 3 dias se levantar dos mortos, ficou difícil para eles assimilarem isso. Talvez ele tenha acreditado que isso iria acontecer de forma metafórica. Eles talvez não tivessem acreditado que isso seria um fato real, histórico. Jesus levantaria-se dos mortos de verdade. É por isso que Jürgen Moltmann, que escreveu a Teologia da Esperança, que é um dos livros que mais descreve o que é a ressurreição com perfeição, ele diz que a ressurreição não é apenas um evento do passado, mas um alicerce da esperança cristã no futuro. É a promessa de Deus de que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima e que a morte não terá a última palavra. A ressurreição dos mortos é dizer: a morte está destruída. Ressurreição dos mortos é dizer: essas mulheres que vieram aqui desiludidas, chorosas, quebradas, frustradas, podem agora levar aos discípulos a boa notícia. Elas não acreditaram, mas agora aquilo que para elas parecia absurdo, aquilo que para elas parecia completamente fora de questão, elas não haviam buscado isso, mas isso aconteceu. Elas estavam presas à tristeza, a uma visão de mundo onde a morte sempre vence. Nós às vezes estamos frustrados porque estamos presos a uma visão de mundo onde a morte sempre vence. A ressurreição de Jesus, meu irmão, é para nos trazer uma visão de que a morte não vence. A morte não vence. Se há algo que caracteriza o verdadeiro cristão e o cristianismo, é que o medo da morte é vencido, de que nós não vivemos mais atemorizados com ela. A ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus é a certeza definitiva, a certeza mais clara de que o Pai, Ele está dando autoridade ao seu filho. O seu filho morreu, o seu filho foi ao Hades, o seu filho foi ao inferno, o seu filho enfrentou dores intermináveis por nós, o seu filho assumiu os nossos pecados mais absurdos, sujos e imorais. Mas todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas agonias, as nossas mazelas foram levadas sobre Ele. Ele tomou todas elas em suas mãos e destruiu tudo com o poder da ressurreição. Tudo isso foi destruído pelo poder da ressurreição. Quantas vezes nossa tristeza, a nossa desilusão nos impede de ver a ressurreição, de ver a verdade. A verdade é que a morte não vence a vida. A ressurreição não é outra coisa senão um caminho novo que Deus abriu. A fé na ressurreição é um ato de esperança radical que nos leva além de nossos olhos. A Bíblia nos afirma claramente que a vitória de Deus acontece na ressurreição dos mortos. Cristo está vivo. Não apenas está vivo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu só ouvi um glória a Deus constrangido, tímido, com medo, porque eu não ouvia. Irmãos, quando eu falar Jesus ressuscitou dos mortos, a gente deveria, sabe, a gente estava falando da igreja coreana e da igreja africana, hoje pela manhã no IPC Tal, que vai sair ainda para vocês ouvirem. A igreja coreana, todo mundo é muito silencioso. Na igreja africana, eles são muito barulhentos. Eu entendo os coreanos e entendo os africanos, mas eu me identifico com os africanos. Não sei porquê. Não sei porquê. E eu acho que faz mais sentido, mais lógica. Acho que faz mais lógica, mais sentido. Quando eu escuto falar que Jesus Cristo foi ao inferno, que Ele tomou sobre si os nossos pecados, que Ele perdoou a nossa culpa, que o salário do pecado era a morte, mas Ele venceu também isto, de que Ele venceu o poder de Satanás, de que Ele subjugou todo o inferno, e depois disso eu não escuto da minha igreja um glória a Deus. Posso ouvir?
Entenderam? Entenderam? Tem que ter um glória a Deus pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não precisa ser pentecostal, porque eu sou presbiteriano desde os 6 anos. Não é, Sueli? Sueli toda tímida. Cristo venceu a morte, meu irmão. Cristo venceu a morte. Olha para a sua vida, onde você se desilude com as pessoas, onde as pessoas fracassam com você, onde você enfrenta enfermidades. Olha para esse mundo caótico que a gente está vivendo. Olha para essa economia como está. Olha para a situação política do mundo. Olha para tanto ódio que é espalhado nessa terra. Olha para tanta guerra espalhada sobre a terra. Olha tanta coisa ruim que nós temos vivido, tanta coisa ruim que a gente tem vivido. E eu já cansei de falar para você, meu irmão, não veja TV o dia todo. Pelo amor de Deus, desliga isso em nome de Jesus, que você vai ficar doente. Se eu ficar vendo TV o dia todo, depois eu fico tremendo. Porque é tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim, é tanta má notícia, é tanta tragédia. O mundo está tão sofrido e há uma exploração da angústia, do medo, há uma exploração do que há de pior. Só que eu prefiro beber, não na desilusão, na frustração, no medo, no caos. Eu preciso beber das Sagradas Escrituras que diz: porque procura entre os mortos aquele que vive, ele está vivo. E o apóstolo Paulo vai dizer: ele vive e vocês viverão também. Ele vive e vocês viverão também, aleluia! Glórias a Deus, porque ele está vivo. A segunda parte do texto, me ajuda, púlpito. As pessoas falam que eu que estraguei o púlpito. Mas eu não aceito isso. Você fica aí e me obedece. Dos versículos 13 até o 31, fala da história de 2 discípulos. É a segunda história do texto. Cleopas e seus companheiros. Eles estavam desiludidos, eles estavam abatidos. É bem parecida a história com a das mulheres. Eles resumem sua decepção na seguinte frase: nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Eles queriam um Messias político, vitorioso. O Messias que eles esperavam era esse Messias. O Messias que veio foi o Messias que foi crucificado. Foi o Messias que foi morto. Foi o rei que foi crucificado. O versículo 27 e os demais versículos, e tantos outros versículos nesse capítulo, do versículo 13 em diante, vai falar de como Jesus foi junto deles, no meio do caminho, e Jesus, veja bem aqui, naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho, versículo 13, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Versículo 17. E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. As mulheres estão tristes. Os discípulos estão tristes. Versículo 18. Um porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais, e explicaram que aconteceu Jesus Nazareno, que era varão, profeta. Veja como eles qualificam Jesus: varão, profeta, homem de Deus, profeta, poderoso em obras e palavras. Eles têm uma visão teológica correta sobre Jesus. Jesus é profeta, Jesus é poderoso em obras, porque eles viram os milagres de Jesus,
mas em palavras também, porque que ele expõe estrategicamente no texto que Jesus é poderoso em obras e palavras, e não em palavras e obras, porque as obras precedem o discurso. É a lógica do evangelista Lucas. Não adianta discurso sem obras, não adianta muito discurso sem ter obras que correspondem a esse discurso. Não adianta muita pompa, muita fala, muita gente se expondo, se colocando numa posição de que é muita coisa, quando seus atos não dizem absolutamente nada sobre o que está sendo afirmado. Então é preciso que haja uma coerência entre as realidades. Então o texto continua dizendo que aconteceu com Jesus e que já era o terceiro dia e que eles não viram nada que eles esperavam acontecer. Ou seja, os dois estão com expectativas frustradas, eles estão abandonando a esperança que tinham, eles estão voltando para outra cidade, indo para outra cidade, e não conseguem compreender que aquilo que Jesus prometeu haveria de se cumprir, ou já estava se cumprindo. O teólogo Emil Brunner é alguém que eu gosto muito. Ele enfatiza exatamente sobre o que eu falei sobre obras e palavras, que Jesus é poderoso em obras e palavras. Ele enfatiza que a fé cristã não é, em sua essência, uma doutrina, mas um encontro pessoal com o Cristo vivo. A fé é mais do que apenas uma compreensão de uma abstração. O que significa isso, meus irmãos? A fé é mais do que uma compreensão. Eu entendi isso, eu entendi aquilo, eu sei o que é isso, eu sei aquilo outro, então eu sou cristão. Eu aprendi as doutrinas corretas e eu me tornei cristão. Não, a fé é um encontro. O encontro pressupõe relacionamento. Encontro pressupõe entrega. Encontro pressupõe que eu pertenço ao outro. Encontro significa comunhão. Não se pode ter comunhão com o Deus Filho sem ter tido com Ele uma entrega pessoal completa. E essa entrega pessoal e completa acontece diariamente. Se quiser ser meu discípulo, faça o quê? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue e tome a sua cruz e diariamente. Essa parte do diariamente que é o mais difícil. A gente acha que seguir Jesus uma única vez, aceitou Jesus, veio na frente, batizou, recebeu a fé, é eleito, é predestinado, está debaixo da graça, e que aí, uma vez que você já recebeu, pode continuar vivendo a vida medíocre e não precisa mais fazer isso diariamente. Não é isso que a Bíblia diz. É encontro com o Cristo vivo. A revelação sobre Jesus não é primariamente sobre um texto, mas sobre sua pessoa. Os discípulos de Emaús não o reconheceram fisicamente, mas a revelação veio quando ele abriu a palavra, quando ele relacionou-se com eles através da ministração da ceia. Jesus, aqui, deixa isso claro, aqui nos versículos, deixa eu ver aqui, olha o texto me sabotando. Veja comigo, então. Então se lhe abriram os olhos, versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu deles. Versículo 30. Aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Eles reconheceram que era Jesus. Quando ele partiu o pão, deu aos discípulos e eles reconheceram então que era Jesus. A revelação não veio do sermão, a revelação veio da comunhão. O coração ardia quando eles ouviam Jesus falar. A palavra que Jesus trazia fazia o coração deles arder.
É o que o texto vai dizer aqui. Vocês leram comigo o texto. O coração arde quando nós ouvimos a palavra. O coração arde quando nós sentimos e ouvimos a voz de Jesus. Mas nesse caso específico, a revelação de quem Jesus era não aconteceu pela palavra, aconteceu pela comunhão. Aconteceu quando Jesus partiu o pão, deu aos seus discípulos, e eles então enxergaram e compreenderam que era Jesus. Eles estavam frustrados, eles estavam amargurados. A nossa realidade é quando estamos frustrados, desanimados, é contaminarmos tudo que a gente faz com esse desânimo. Lembra que eu falei sobre desilusão com as pessoas, com as coisas, com Deus? Quando nós estamos amargurados, desanimados com as coisas, tudo que a gente faz, a gente começa a enxergar tudo negativo, tudo fica ruim. Até uma mosca que pousa na gente, a gente fica achando que é o diabo. Tudo que acontece de ruim, a gente acha, começa a criar na nossa cabeça um monte de coisa e repreender todos os demônios e começar a achar e olhar tudo que de ruim acontecendo é porque o nosso coração está frustrado. É porque o nosso coração está sem esperança. O que esse texto nessa noite tem para trazer para nós? O que é e qual é a mensagem desse texto nessa noite? É de que a esperança, ela vai sendo nutrida no coração que arde. O coração que arde por causa da palavra. E o pão que é partido, que revela a presença de Cristo entre nós. Quando nós ouvimos a palavra e quando nós celebramos a comunhão, tudo de novo acontece conosco. Às vezes nós não valorizamos o estar na celebração, estarmos no culto, na adoração a Deus, sendo que ao ouvir a palavra é que o coração passa a arder. No partir do pão é que nós vemos a pessoa do próprio Jesus e aquela amargura, aquele desânimo, aquela falta de esperança é substituída pela alegria que esses homens passam a sentir e que também nós passamos a sentir. Em suma, a ressurreição de Jesus para nós, a ressurreição de Jesus para as mulheres, a ressurreição de Jesus para esses discípulos estava relacionada a uma nova perspectiva que eles precisavam adotar em relação à vida. Olhem para mim, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. A ressurreição de Jesus não trata-se de uma teologia. Eu falo tanto em ressurreição aqui, não é porque ressurreição é teologia. Ressurreição é esperança. Ressurreição é visão de todas as coisas sendo concretizadas. Ressurreição é sentido e propósito para a existência humana. Ressurreição é encontrar finalidade na nossa vida, caquética, caída, quebrada tantas vezes. Ressurreição é saber que mesmo esta vida, sendo por vezes um vale de lágrimas, de dores, de tantas dificuldades, eu sei que ao final eu receberei de Deus um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade, onde já não haverá mais dor, enfermidade, e todo mal será destruído. Gente, nós vivemos numa sociedade que está dizendo para a gente, todos os dias, que ser cristão é a coisa mais absurda do mundo. Que nós sermos cristãos é arcaico, é coisa de gente doida, é coisa de gente que não compreende a realidade do mundo, mas nós não compreendemos mesmo, na perspectiva humana, material, na perspectiva apenas do que o homem entende ser a verdade, nós não estamos nessa perspectiva. A nossa perspectiva é da eternidade. A nossa perspectiva é do novo céu e da nova terra. É desse mundo restaurado. É desse mundo sem esses políticos, sem essa sujeira. Desse mundo sem essa corrupção. É desse mundo sem tanta doença. É desse mundo sem tanta destruição e morte. É de um novo céu.
é de um céu onde iremos habitar com os nossos que já se partiram, mas também de uma terra que será para nós um lugar habitável, um lugar possível, um lugar onde não há medo, um lugar onde não há desespero, desesperança, de uma vida plena, para vermos nossos filhos serem criados, para vermos a nossa realidade se transformar numa realidade de quietude, de paz, de esperança. Ressurreição é olhar e pensar: eu venci o pecado, eu venci o diabo, eu venci a morte, eu venci a culpa, nós vencemos também, porque Jesus venceu, nós vencemos juntamente com Ele. Então olhar a ressurreição dos mortos não é uma ênfase excessiva, é a única ênfase possível. Sem a ressurreição, nós não temos a fé completa. Não temos a fé completa. Olhar só para a morte é a fé incompleta. A vida não termina na morte. 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 E se a vida termina na morte, que vida infeliz! Que vida horrível! Porque já passamos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e a vida acaba na morte? Meu Deus do céu! Que vida ruim! Mas se a vida vem, e se a vida surge, e se a vida continua, e se a vida permanece, e se Jesus é a vida, e se Ele trouxe a vida, e se Ele é a própria vida, então louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a vida. Você pode louvar o nome do Senhor, glorificar, vamos ficar de pé, vamos bater palma, vamos glorificar, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive.